Olá, estudantes da segunda série. Vamos falar nesse vídeo sobre a estrutura pecuária no cenário brasileiro. Para que isso seja estabelecido, claro que você deve se perguntar: quando falamos em pecuária, estamos falando apenas de boi? Outra questão: quais são os elementos que importam literalmente para a exportação desses produtos em termos não só brasileiros, mas mundiais? Então, observando, claro que a primeira coisa que temos que dimensionar é o conceito de pecuária. Quando olhamos o conceito de pecuária, nós temos que dimensionar a todas as técnicas que envolvem a reprodução, ao manejo, a domesticação dos animais, sejam eles caprinos, ovinos, bovinos, e que literalmente vão abastecer o mercado externo. Dentro dessa situação, vários são os tipos. Então, olhando aqui, nós percebemos criação de animais para abate, para leite, para produção de lã, para a criação específica para montaria, para a criação de carne literalmente somente, ou subsídio para outras metodologias afim. Mas essas dinâmicas, elas vão ser diferenciadas em dois tipos principais: ou intensivo ou extensivo. Quando falamos do manejo, da palavra manejo significa trabalho. O manejo intensivo é quando literalmente eu uso procedimentos tecnológicos que vão acelerar ou dar mais força a um determinado tipo de animal. Então, fazemos manipulação genética, inseminação artificial, ingestão de hormônios, anabolizantes, criação de gado confinado, por exemplo. Isso remete a uma agilidade e uma produtividade que encurta o tempo e que com isso reverte em lucro. Já numa criação extensiva, você remete a uma grande utilização da área, ou seja, você vai utilizar a produção e o manejo de maneira mais natural. Isso, logicamente, remete a um outro tipo de público. O que devemos observar é que existem pessoas que não se importam e utilizam-se deste resultado, como também tem outras pessoas que utilizam desta forma, ou seja, países que gostam de comprar, por exemplo, de áreas de pecuária intensiva ou pecuária extensiva. Nesse quesito, nós percebemos uma grande diversificação brasileira. Observamos aqui nesse infográfico que, desta forma, diversificando intensivo e extensivamente, temos vários países que compram em grande volume nossa produção de carne e que isso representa cifras bem vultuosas. Observe: quantidade de cabeças de gado produzida, quantidade de área ocupada em termos de hectares, a quantidade de cabeças abatidas por ano e, por fim, produção de carne. Ou seja, quando olhamos a criação de gado, logicamente temos o carro-chefe, mas esse carro-chefe não significa exclusividade. Dentro dessa característica, percebemos a criação no quesito de frango, principalmente de corte, onde há, principalmente em termos brasileiros, uma associação entre empresa e produtor que vincula muito a venda e o abate, a fim de dar uma lucratividade bem certa ao produtor. Temos a questão da criação da parte suína, que representa contingente bem grande, principalmente no nosso estado, e que apresenta-se de maneira bem expressiva. Temos também caprinos e ovinos, que inicialmente apresentava-se muito na região sul, mas posteriormente assumiu um patamar muito mais expressivo na região nordeste, graças à adaptação e à rigidez e à robustez desses animais. O interessante desses animais é que eles, além da produção de corte, eles começaram a figurar como um cenário também na utilização da indústria têxtil, lã, ou na indústria da produção de calçados ou outros derivados. Disso também falamos aqui que pode aparecer na indústria de calçados, além dos derivados, inclusive do leite, que se apresentam de maneira bem expressiva. Nesse patamar, a gente observa bem a importância de vários animais, identificamos muito a diferença de extensivo e intensivo e espero que vocês tenham dimensionado a qualidade desse sistema dentro do cenário brasileiro atual no que diz respeito à economia. Nesse vídeo, então, falamos sobre um aspecto da pecuária e o seu dimensionamento em termos brasileiros. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!